Esses dias eu tava vendo alguns vídeos gringos e reparei um pequeno detalhe que me incomoda bastante, o famoso alerta de gatilho, um aviso utilizado por criadores de conteúdos mais moderninhos para notificar os inscritos que o vídeo pode desencadear fortes emoções, um termo que se originou na psicologia para definir algo que desencadeia antigos hábitos ou memórias em um certo indivíduo. Hoje em dia é um termo banalizado e extremamente ridículo que sem dúvidas todos nós já esbarramos em algum momento de nossas vidas. Mas antes, o número de views do canal não reflete o número de inscrições. Apenas 10% das pessoas que assistem estão inscritas, então para me ajudar na mensagem e me ajudar a pagar os meus futuros processos aqui no Bostil, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa e me ajuda a continuar nessa missão. Um forte abraço! Não se tem dúvidas que aqui no Brasil o Goulart é o melhor exemplo de um canal que faz isso. Sim, o pai dos canais de opinião tem esse hábito, que de primeiro momento aparenta inofensivo. A maior parte das pessoas conheceu o Goulart com os icônicos vídeos de opinião que ele fazia por volta de 2018 e 2017. Porém, de alguns anos pra cá, sua frequência diminuiu, começando a focar em lives da Twitch. Quando ele restabeleceu a frequência do canal principal, houve uma mudança. Os vídeos de opinião diminuíram e alguns vídeos sobre jogos mais focados em terror e mistério começaram a aparecer. Até esse ponto não existe nenhum problema, é comum youtubers mudarem seu conteúdo, portanto, nesses vídeos mais voltados ao terror, o Goulart resolveu adicionar o controverso alerta de gatilho. Em um certo momento, antes do vídeo começar, ou antes de um tema mais delicado ser comentado, uma tela preta aparece com alguém falando ou com um texto com os seguintes dizeres: alerta de gatilho, o conteúdo a seguir pode ser danoso a pessoas sensíveis. E logo depois o vídeo segue normalmente. As pessoas não costumam dar importância para isso e não percebem o quão danoso esse simples texto acaba sendo. O alerta de gatilho não deveria ser banalizado, pois ele era um termo de grande importância na psicologia, e ainda é, mas seu significado foi mudado ao longo dos anos. Esse termo surgiu na década de 70, junto com a descoberta do transtorno de estresse pós-traumático, e tinha sido reconhecido pela comunidade médica da época por conta da Guerra do Vietnã. Muitos veteranos tinham ataques psicodélicos e de pânico após entrar em contato com certos estímulos sensoriais. Esses foram nomeados de gatilhos. Aqueles que sofriam com transtorno deveriam evitar ter contato com os chamados gatilhos, enquanto esses ainda desencadeavam fortes emoções no indivíduo. Alguns anos depois, na década de 80 e 90, esse termo se expandiu para viciados, pois esses costumam ter um tipo de ritual antes de utilizar suas substâncias, sendo elas lícitas ou não. Por exemplo, existem pessoas que quando bebem um café precisam fumar. Dessa forma, o café seria um gatilho para esse indivíduo voltar para o seu vício, da maneira que ele deveria evitar realizar isso a fim de parar com seus hábitos não saudáveis. Porém, o alerta de gatilho é um termo que foi sequestrado pelos identitários e acabou se tornando uma ferramenta de fragilização e infantilização. Isso tudo começou no final dos anos 2000, com feministas relatando experiências traumáticas que tiveram em seus blogs, e elas resolveram passar a utilizar o alerta de gatilho para comunicar aos leitores que aquele texto tratava de assuntos sensíveis. Com o tempo, essa prática se popularizou e as pessoas começaram a utilizá-lo em vários locais diferentes, e um questionamento acabou surgindo por volta de 2015. Até onde o alerta de gatilho é benéfico e se ele pode promover uma cultura de evitação e sensibilidade excessiva? E a verdade é que sim, o gatilho mais prejudica do que ajuda a comunidade geral de pessoas. Cada dia mais estamos sendo acostumados a sermos cuidadosos e tratados como preciosos. Quase ninguém quer falar a verdade ou deixar as pessoas terem experiências por conta própria. Os mais novos veem o mundo por uma lente que filtra tudo e apenas nos mostra aquilo que eles querem ver. Cada vez mais eles se frustram menos durante a fase de construção de seu cérebro e personalidade, e vivem em uma zona de conforto absurda, se recusam a escutar opiniões que os contradizem, não querem enfrentar seus medos ou combater as adversidades, exigem que todos aceitem do jeito que eles são, não estão dispostos a mudar a si próprios e acabam por exigir que religiões, jogos, histórias e todo o resto se adequem para que eles se sintam aceitos. Além disso, a pior parte é o fato de que as empresas e organizações permitem isso e os dão razão. Cada dia é mais comum ver jogos sendo alterados para agradar essa gente, mas não me refiro apenas a empresas grandes, mas sim aquelas pequenas, jogos indies, canais pequenos, escritores, todos eles dão razão para um bando de criança, e de brinde ajudam a deturpar o significado dessa expressão. Eu mesmo já tive que lidar muito com isso durante o crescimento, e quem tá na faixa etária dos 14 até os 20 e poucos sabe que o que não falta é gente sensível, que o que não falta são pessoas que a todo momento insistem para que você curve a realidade aos sentimentos dela.
Seja falando de pronomes inexistentes, enxergando mudanças de sexo inexistentes ou até mesmo tratando ela como algo que ela não é. Não é proveitoso você ser direto com essa geração. A coisa parece pequena, mas é maior do que você pensa. Isso já acontece nas universidades, na mídia, até mesmo na política. Quem não viu o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, cantando o hino em pronome neutro porque isso poderia desagradar, tirando os votos daquilo que não é nem 1% da população. Pois é, até com um grupo específico de maluquinhos você tem que tomar cuidado para não falar um pronome errado, para evitar dar um gatilho que vai jogar ele contra a realidade e vai mostrar em poucas palavras que cada coisa é cada coisa. Eu tenho que falar isso porque alguns canais de opinião têm adotado um tom extremamente isento sobre essas coisas. E essa é uma realidade que tem que ser dita, que não pode ser escondida a nenhum custo. Todas as tendências que surgem na sociedade atual atendem a um propósito. Quando se está nas pequenas coisas e nas pequenas ações de um povo, você não precisa estar necessariamente atrás da cadeira de um governador ou de um presidente. Você já tem o poder, porque o povo faz aquilo que você e a sua ideologia quer que seja feito. Lembrando, claro, que gatilhos existem. Há vários vídeos tenebrosos de soldados que lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial tendo surtos ao verem objetos. Isso pode acontecer mesmo que alguém não tenha lutado em uma guerra. Porém, existe uma diferença muito grande entre lutar uma guerra tendo sua vida em risco o tempo inteiro, vendo seus companheiros falecerem e vivendo sob grande estresse, para tomar um sustinho em um mod de terror do Roblox que tem por aí. Esse é o momento que a gente devia estar tentando combater essa crise de responsabilidade e força que temos no mundo moderno. Pessoas como Goulart e outros criadores relevantes insistem em tratar essas novas gerações como intocáveis e eles vão se tornando o pior tipo de gente. Mimados, sem perspectiva de futuro, facilmente manipuláveis e sem senso crítico. Logo vamos ver eles pedindo para o mundo parar de girar porque eles ainda não estão prontos. Bom, enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que as pessoas abram os olhos antes que seja tarde demais. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Comenta o que você acha disso. Que Deus nos proteja e até a próxima. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.